Bom dia, professor. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Boa Sim, noite. sim, sim. Bom dia.
Pessoal, vamos começar a nossa aula, que agora nós estamos com 20 alunos. Estamos com 50% da turminha aí, ok? Então dá para a gente já começar a nossa aula. Na semana passada, eu coloquei para vocês aquelas noções de siderurgia. E hoje nós vamos acabar direcionando para o aço propriamente dito. Então, já peguei aqui alguns materiais. Deixa eu separar aqui. Dá um tempinho que eu estou separando o material.
Então, queridos, eu coloquei lá no chat da reunião um link da nossa introdução, que é a obtenção do aço. Aí, logo em seguida, quando terminar isso daí, vocês retornarem, eu vou colocar o outro link. Então, o pessoal deverá retornar assim que terminar a aula vídeo. Ok? Então, cada um aí assiste como quiser sair da reunião para assistir, ou se quiser permanecer na reunião, tudo bem. Então, tem alunos aí que às vezes não tem recurso, que fica muito pesado. Então, pessoal, vamos clicar lá no link e vamos direcionar para essa aula aí. E logo em seguida, no término dessa aula, vocês retornem para a reunião, ok? Então, vamos lá, vamos assistir juntos aí, pessoal. Obrigado. Faz muitos anos que eu trabalho na indústria mecânica. Mas assim mesmo, até hoje, às vezes eu paro, olho e fico pensando: como será que o homem conseguiu extrair da natureza essa coisa tão maravilhosa que é o aço? Como se transformam aqueles pedaços de minério de ferro nesse produto tão nobre, tão útil, tão bonito? Bom, para nossa sorte, esse é o tema da nossa teleaula de hoje. Você vai conhecer a alquimia da produção do aço dentro dos conversores, que são os fornos que trabalham com injeção de ar diretamente sobre o ferro gusa. E vai conhecer também os fornos elétricos que transformam sucata em aço.
Agora preste bastante atenção que você vai ouvir uma palavra-chave na produção do aço. Está preparado? Então lá vai. Oxidação. Já tinha ouvido falar, não é? Pois é, a oxidação desempenha um papel muito importante na hora de fabricar o aço. Oxidação, é isso? O quê? Você nunca tinha ouvido falar? Já tinha sim, mas eu não tinha entendido que a oxidação é fundamental para transformar gusa em aço. Você ouviu o que ele disse? A oxidação é fundamental para transformar o gusa em aço. Neuza, você já tinha estudado como que acontece esse processo de oxidação? Bom, para falar a verdade, ainda não. Então vamos nessa, viu? Porque se a gente não aprender como acontece esse processo de oxidação, a gente não vai entender direito como que é a produção do aço. E se a gente não aprender como que é a produção do aço, a gente não vai dominar bem os materiais. Se a gente não dominar os materiais, A gente não vai ter condições de construir o nosso kart. Então, oxidação já! A oxidação é a combinação do metal e das suas impurezas com o oxigênio. Mas que impurezas do metal são essas? Como você já sabe, o ferro gusa tem grandes quantidades de carbono e de impurezas normais, como o silício, o enxofre, o fósforo e o manganês. Agora, quando o oxigênio entra em contato com o metal, a concentração dessas impurezas diminui e aí o material fica mais resistente e mais dúctil. Mas até descobrir isso, os pesquisadores queimaram as pestanas. Agora fique por dentro de como o oxigênio entrou na história do aço. A ideia de reduzir as impurezas injetando oxigênio no metal dentro do forno foi apresentada por dois engenheiros simultaneamente, Henry Bessemer, inglês, e William Kelly, americano, no ano de 1847. Esse processo permitiu a produção de aço em grandes quantidades. A produção do aço com injeção de ar ou oxigênio acontece em fornos especiais chamados conversores. Você vai conhecer agora os três principais tipos de conversores. São eles o conversor Bessemer, o conversor Thomas e o conversor LD, que é a abreviatura de Linz-Donawitz. Vamos conhecer mais sobre cada um deles, começando pelo conversor Bessemer. Nós vamos conversar agora com o Luiz, que é engenheiro metalúrgico. Luiz, quais são as características do conversor Bessemer? No conversor Bessemer, o ar sob pressão entra pelo fundo. Esse conversor possui o formato de uma pera e isto possibilita que esse conversor seja basculante. Basculante, tá aí uma boa palavra para um desenho. O conversor Bessemer é basculante, quer dizer, ele é montado sobre eixos que permitem que ele vire para a posição horizontal para a carga do gusa
Então, pessoal, nós vimos aí alguma pequena introdução do que naquela. E agora, deixa eu ver aqui um outro assunto aqui para você. Para ver se agora que você mandou, professor? Professor? Tempo aí. O que nós temos aí agora? Eu mandei um outro link aí. A Gerdau produz aço. Eu mandei um outro link para vocês perceberem como que é fabricado aço na Gerdau, ok? Então, quando alguém me perguntou aí, é para a gente assistir ao link, sim. Então, pessoal, vamos assistir. Vamos assistir a este vídeo. Tudo bem? Vai complementar com aquilo que nós pegamos lá no telecurso. Então, após essa apresentação, vocês retornem à aula, tá ok? Beleza? Então vamos lá, todos agora, tem 15 minutos, vocês vão no link, quando for 8h25 a gente retorna. Alô? Então vamos lá, queridos. A Gerdau produz aço. Um metal presente no dia a dia de milhões de pessoas do mundo inteiro. Aço que está em pontes, edifícios, indústrias, estradas, fazendas, hidrelétricas, torres de eletricidade e em diversas outras aplicações. Você vai ver agora como é a produção do aço, o produto mais reciclado do mundo. Na Gerdau, um processo guiado pela qualidade, segurança e cuidado com o meio ambiente em todas as suas etapas. O aço é um material metálico, constituído essencialmente de ferro e de uma pequena porcentagem de carbono. Outros elementos químicos também são adicionados a fim de se obter propriedades adequadas ao uso do aço. A Gerdau possui dois tipos de usinas siderúrgicas: as integradas e as semi-integradas.
O que as diferencia basicamente é a matéria-prima utilizada para a produção do aço. As usinas integradas reúnem 3 etapas do processo siderúrgico: redução, refino e conformação mecânica. Há 2 processos diferentes de redução: o alto-forno, que produz o ferro-gusa, e a redução direta, que produz ferro-esponja. Nessas unidades, a produção do aço é feita a partir do minério de ferro, encontrado na natureza em forma de rochas que precisam ser processadas para a obtenção de ferro-gusa ou ferro-esponja. Nas usinas integradas, a transformação da matéria-prima em aço começa com o processo de redução. No alto-forno, o minério, sob forma granulada, é aquecido juntamente com o coque ou carvão vegetal a mais de 1.400 graus centígrados. O calcário, outro tipo de fundente, é adicionado para ajudar na formação da escória, responsável pela captura das impurezas do minério. O resultado, após a passagem pelo alto-forno, é o ferro em forma líquida, chamado de ferro-gusa. Depois, o ferro-gusa é transportado para o conversor da aciaria. No conversor, ocorre o refino do metal, que agora irá transformar o ferro-gusa em aço. Ele é obtido pela injeção de oxigênio no ferro-gusa líquido. Nesse momento também é adicionada a cal para formar a escória. Assim, o aço estará pronto. Para obter o ferro-esponja, é utilizado um processo alternativo: a redução direta, que é feita em um reator. O processo inicia com a redução do minério de ferro, que pode ser granulado ou na forma de pelotas. No reator, com monóxido de carbono e hidrogênio, o minério reage a temperatura de 950 graus centígrados e se transforma em ferro-esponja, que é altamente metalizado. As usinas semi-integradas trabalham com as etapas de refino e conformação mecânica. E o aço é produzido a partir de sucata, de ferro-gusa ou ferro-esponja. Nas usinas semi-integradas da Gerdau, a produção inicia com a seleção da sucata ferrosa. São milhões de toneladas de objetos recolhidos todos os anos, o que contribui para a limpeza das cidades e para a preservação do meio ambiente. Isso faz da Gerdau um dos maiores recicladores de sucata do mundo. Parte dessa sucata passa pelo Schredder, equipamento que tritura e separa o metal do plástico, da borracha e de outros elementos. O Mega Schredder proporciona maior produtividade e qualidade no processo de produção do aço, pois aumenta a densidade da sucata processada. A sucata ferrosa será usada como matéria-prima no processo de fusão e refino do aço. A sucata, a cal, o ferro-gusa sólido ou o ferro-esponja abastecem o cestão.
O cestão é transportado até o forno elétrico. A matéria-prima é despejada neste forno, onde ocorre a fusão, em uma temperatura que chega a 1.700 graus centígrados. Com a fusão e injeção de oxigênio, o resultado desse processo é o aço. Pronto, ele é vazado para a panela e transportado para outro forno. No forno-panela, o aço passa por um refino secundário para ajustar sua temperatura e composição química. Ligas metálicas são adicionadas. Essa etapa garante a produção de um aço de qualidade que é constantemente avaliado através de testes químicos, definidos a partir de normas estabelecidas. Após o refino secundário, o aço é conduzido ao lingotamento contínuo. É vazado em um distribuidor que o separa em diversos veios. O aço líquido passa por moldes de resfriamento para solidificar-se em forma de tarugos, que serão cortados em dimensões adequadas à laminação. A laminação é um processo contínuo de conformação mecânica. Inicia no forno de reaquecimento, onde os tarugos têm sua temperatura elevada para 1.000 a 1.200 graus centígrados para permitir a laminação a quente. Nas gaiolas de desbaste, são feitas as primeiras deformações do tarugo, que é então preparado para o processo. Nas gaiolas intermediárias, vai sendo conformado. Quem dá a forma ao produto final é a gaiola do acabador. Ela estabelece a tolerância dimensional do produto, que pode ser acabado na forma de barra ou rolo. As barras laminadas, depois de passarem pela gaiola do acabador, são levadas ao leito de resfriamento. Em seguida, são cortadas nos comprimentos especificados e embaladas. Assim são produzidos vergalhões, perfis, barras e cantoneiras. Após passarem por esse processo, os produtos podem ser encaminhados aos clientes. Para a produção de rolos ou bobinas, o tarugo é laminado e passa pelo bloco acabador. Após a passagem pelo formador de espiras, é transformado em rolo de vergalhão ou de fio-máquina. As bobinas de fio-máquina serão usadas na trefila para a produção de arames. Nas trefilarias, o fio-máquina pode ser trefilado ou laminado a frio. Quando passa pela trefila, o fio-máquina tem seu diâmetro reduzido segundo as especificações do produto, isso para atender requisitos de normas ou necessidades de clientes. O arame trefilado pode ser submetido a outros processos. Na galvanização, que ocorre nas trefilas, o arame precisa ser reaquecido para aumentar sua deformabilidade. No forno de recozimento, o produto passa por processos de aquecimento e resfriamento controlados. Na sequência, passa por tanques, onde sofre decapagem química, lavagem e secagem. Em seguida,
O arame é mergulhado em uma cuba de zinco líquido a 450 graus centígrados, recebendo uma camada de zinco protetora. O arame trefilado e galvanizado é acondicionado em forma de carretéis ou rolos e pode ser transformado em arame farpado, liso ou ovalado. Na fábrica de pregos, o arame trefilado é utilizado na produção dos mais de 300 tipos de pregos da Gerdau. Em todas as etapas de produção do aço, a Gerdau segue padrões rígidos que garantem a segurança de seus colaboradores e o cuidado com o meio ambiente. Investe na proteção do ar com a atualização dos sistemas de despoeiramento que filtram com eficiência as partículas sólidas geradas no processo. Cerca de 97% da água empregada no processo é reutilizada. A proteção do solo é garantida pelo aproveitamento dos coprodutos industriais. A escória, por exemplo, é usada na pavimentação de estradas e na fabricação de cimento. A carepa, resultado da oxidação do aço, é aproveitada também por cimenteiras. O resultado desse processo é um aço de qualidade reconhecida, presente na construção civil, na indústria e na agropecuária. Um processo de transformação constante que melhora a vida das pessoas e contribui para o desenvolvimento da sociedade. Legal, pessoal. Retornando aqui à aula, tudo bem? Então, pessoal, retorne para a reunião aí, ok? Todos estão me escutando aí, queridos? Sim. Ah, legal. Então, pessoal, nós vimos aí
duas maneiras de fabricarmos o aço. O aço primário é aquele aço obtido a partir do minério de ferro. O aço secundário é aquele obtido pela refusão da sucata metálica juntamente com ferro gusa, compondo na carga, né? E normalmente a sucata ferrosa ela é transformada em um forno elétrico, né? Então o ferro gusa é obtido no alto forno. Já a sucata metálica ela é refundida em um forno elétrico. Agora que a gente já tem noção do geral aí, nós vamos agora compartilhar a tela aí com vocês. Pessoal, a tela está sendo compartilhada aí, queridos? Tá, professor. Tá legal. Esse material aqui eu também já disponibilizei para vocês lá no material de apoio ao aluno, tá ok? Agora nós vamos para a parte, vamos dizer assim, teórica, né? Vamos começar a brincar aí com a definição de aço, classificação e os aços utilizados na indústria de uma maneira geral, ok? O que é aço? Né? Primeira pergunta está aí. O que é aço? A resposta é uma liga ferro mais carbono com teor de carbono. Alguém com o microfone aberto aí. Então, pessoal, a definição do que é aço é uma liga ferro-carbono com teores de carbono variando entre 0,008 a 2% de carbono, ou seja, de 8 milésimos a 2% de carbono, mais impurezas inerentes ao processo de fabricação. Quais são essas impurezas? Manganês, silício, fósforo e enxofre. Principais impurezas são esses elementos aí que compõem as impurezas dos aços, ok? Silício, manganês, fósforo, enxofre e um pouquinho de alumínio. Não necessariamente o alumínio pode estar presente. Só quando o aço for acalmado aí com alumínio, aí eu vou ter um pouquinho de vestígio de alumínio. Mas normalmente é silício, manganês, fósforo e enxofre. Eles são elementos fragilizantes. O que são elementos fragilizantes? São elementos que têm uma facilidade de quebra, né? Que não sofre choque térmico ou também não recebe choque mecânico. Por exemplo, o vidro ele é um material extremamente frágil. Por quê? Porque qualquer impacto ele quebra. Já um elemento dúctil é aquele que, quando ele recebe uma deformação mecânica, qualquer um esforço mecânico, ele deforma, mas ele não rompe, ele não quebra, ele absorve todo o esforço, ok? Já os materiais fragilizantes, ele não absorve força ou impacto. Já os materiais dúcteis, eles absorvem impacto. A diferença entre frágil e dúctil. Apesar de intensa competição que vem sofrendo há várias décadas, o aço tem conseguido manter-se como o material com o maior número de aplicação no mundo.
em virtude de sua versatilidade. Adicionalmente, o extraordinário leque de propriedades exibido pelos diversos tipos de aço é conseguido por meio de simples variação da composição química ou por meio de processos e tratamentos térmicos e mecânicos. Então, o aço ele é um dos materiais mais utilizado no segmento industrial. É o material, vamos dizer assim, mais utilizado na sociedade moderna, tanto na fabricação da construção civil, como na fabricação de grandes navios petroleiros, na fabricação de equipamentos agrícolas, máquinas, materiais estruturais, na indústria automobilística, na indústria férrea. Então, os aços ainda são os materiais mais utilizados no mundo. E o maior produtor de aço do mundo hoje é a China. A China é um dos países que mais produz aço no mundo. Tudo bem? Deixa eu pegar aqui o que vai nos interessar, né? Materiais metálicos. A diferença entre materiais metálicos, ferrosos e não ferrosos. Aí eu tenho a principal família de materiais utilizados na indústria moderna. De um lado eu tenho os materiais ferrosos e do outro os materiais não ferrosos. Os materiais ferrosos, eles se classificam em ligas ferro-carbono e outras ligas de ferro. Ligas ferro-carbono, eu tenho uma subdivisão dos ferros fundidos e dos aços. Ferros fundidos e aços, a gente tem a diferença que é no teor de carbono. Nos ferros fundidos, o teor de carbono é mais elevado do que nos aços. E os aços, eles se classificam em aços sem elemento de ligas, com baixa ligas e alta ligas. Já outras ligas de ferro, eu tenho ferro-cromo, ferro-níquel, ferro-carbono-manganês. E então aqui eu tenho um leque muito grande de materiais ferrosos. Nos materiais ferrosos, o que vai predominar é o ferro, né? E do outro lado eu tenho as ligas metálicas não ferrosas. As ligas leves, que são as ligas de alumínio, titânio, magnésio, berílio. Eu tenho as ligas de cobre, que são os bronzes, os latões, cobre e níquel. Ligas de níquel e ligas de altas temperaturas, que são chamados aí os materiais refratários. Vamos ver a diferença aí de ferro fundido e aço. Do lado esquerdo eu tenho aço, do lado direito eu tenho os ferros fundidos. O que é aço? Aço são ligas carbono maior do que 0 e menor do que 2%. E ferros fundidos são ligas ferro-carbono com carbono maior do que 2% e menor do que 4%. Eu tenho os aços, também chamados aços sem ligas, ou simplesmente aços carbono. O que vem a ser aço carbono? É o aço comum.
ele só tem ferro, carbono e impurezas. Ok? Aço comum, eu vou lá na definição, é ferro, carbono e impurezas. Esse é o aço comum, ou o aço sem liga. Tudo bem? Se não contiver nenhum elemento de liga em quantidade superior aos mínimos indicados. Tudo bem? Aí eu tenho os aços ligados. O que são aços ligados? São aços que têm, além do ferro, carbono e impureza, ele tem outros elementos de ligas, como cromo, níquel, molibdênio, cobalto, ok? Então, aqui eu tenho alguns elementos de liga adicionado na tabelinha ao lado aqui. E aços alta-ligas? Aços alta-ligas são aços que eu tenho um elemento de liga com teor maior do que 5%. Aço baixa-liga é quando um elemento de liga estiver abaixo de 5%, ou a somatória desses elementos de liga. Classificação dos aços. Eu vou primeiramente estudar em relação à composição química. E aí tá. Aços, carbono, é 100 elementos de ligas. E eu tenho elementos residuais de silício, manganês, fósforo e enxofre. Ele pode se classificar como baixo, médio e alto teor de carbono. E os aços ligas? Os aços ligas, eles são classificados em baixa, média e alta liga. Quando que ele é baixa liga? Quando os elementos de ligas for menor do que 5%. Média liga, entre 5% e 10%. E alta liga, quando o teor de elementos de ligas estiver entre 10% e 12%. Então, o que vocês precisam saber é que o aço ele pode ser classificado em relação à composição química em aço carbono e aço liga. Os mais utilizados, de uma maneira geral, são os aços carbono, ou os aços também chamados de aços comuns. Os aços ligas, com aqui elemento de liga de 10% a 12%, por exemplo, eu já tenho aços especiais, aços ferramentas, utilizados em condições específicas. Propriedades do aço. A resistência mecânica aumenta com o teor de carbono. A ductilidade diminui com o teor de carbono. Quer dizer, quanto maior o teor de carbono, menor é a ductilidade. Ou seja, se eu aumentar o teor de carbono, o aço ele se torna mais frágil. Se eu diminuir o teor de carbono, o aço se torna mais dúctil. Dúctil é a mesma coisa que maleável. Frágil é um material que não tem maleabilidade, ele não consegue sofrer deformações, tudo bem? Coloque isso na cabeça. O vidro é um material frágil, ele não absorve nenhum tipo de deformação. Você não pode pegar um vidro, uma amostra de vidro, e fazer uma dobra no vidro. Quando você vai tentar dobrar um vidro, ele vai partir ao meio. Significa que ele é um material frágil. Ele não aceita deformações mecânicas. O material dúctil é o inverso de frágil. É um material que já aceita deformação mecânica. Exemplo, eu pego uma chapa de alumínio, eu consigo deformar essa chapa de alumínio. Eu consigo dobrá-la. Eu já pego uma chapa de aço ou uma barra de aço,
eu consigo também fazer uma dobra nessa barra ou nessa chapa de aço. Se eu consigo dobrar, se eu consigo deformar, o material é dúctil. Se eu não conseguir deformar, o material romper, é um material frágil. Beleza? O teor de carbono, quando eu aumento o teor de carbono no aço, eu diminuo a ductilidade. Ele vai se tornando mais frágil. Então, entre aço e ferro fundido, o aço ele é mais dúctil, o ferro fundido já é mais frágil, ele não aceita tantas deformações. Os aços também oxidam facilmente. Esse oxidar, ele pode dizer, sim, um termo mais conhecido de vocês, ele enferruja com facilidade. E para ele não ser oxidado, eu tenho que fazer uma pintura, por exemplo, ou uma galvanização, uma zincagem, por exemplo, no aço, aí eu aumento a resistência à oxidação. Suas propriedades deterioram-se às baixas e altas temperaturas. Normalmente os aços comuns, eles são concebidos para trabalhar na temperatura ambiente. Se eu já estiver trabalhando com esse aço a altas temperaturas, por exemplo, 800, 900 graus, ele já vai sofrer uma alteração nas suas características. E também se eu tiver uma temperatura sub-zero, menos 20, menos 30 graus Celsius, ele também vai sofrer alterações, tá ok? Mas, de qualquer maneira, ainda são os materiais mais usados, né? Devido ao seu baixo custo. Então, como eu estou estudando o aço em relação à composição química, vamos estudar os aços ao carbono. O que são aços baixo carbono? São aços que, na sua composição química, eu tenho carbono menor do que 0,3 ou 0,30, que é a mesma coisa, de carbono. Então, um aço 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, eles são chamados de aço baixo carbono. E ele tem a sua estrutura rica em ferrita e perlita. Onde que são usados os aços baixo carbono? Aplicações típicas dos aços baixo carbono. A indústria automobilística, na indústria de tubos, construção civil, folhas de Flandres, usados muito em perfis tipo perfis em H, I, cantoneiras, trilhos. Esses aí são usados os nossos aços de uma maneira geral, principalmente em tubulações. Aí, quando eu falar, então, de aço baixo carbono, o carbono é menor do que 0,3 de carbono na sua composição química. Quando eu falo de aços médio carbono, o carbono ele está entre 0,3 e 0,7. Ou seja, ele é maior do que 0,3 e menor do que 0,7%. São aços de boa temperabilidade, ou seja, eles são facilmente temperados. Apresentam uma melhor combinação de resistência mecânica e dureza. São aços mais comuns, tendo inúmeras aplicações em construção. Por exemplo, rodas e equipamentos ferroviários, engrenagens, virabrequins e outras peças de máquinas que necessitam de elevada resistência mecânica e ao desgaste em relação à tenacidade. E se a gente for analisar o aço médio carbono, ele é diferente do aço baixo carbono. Tudo que você está vendo em branco aqui na estrutura
é ferro. E a parte mais escura aí é um carboneto de ferro, juntamente com a sementita chamada de